Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai acompanhar comigo a leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos hoje terminar essa carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 4, terminando assim essa carta, amém? Nós vamos orar então para começar a leitura e em seguida fazer algumas meditações, algumas reflexões sobre essa carta. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, gratidão por mais um dia na Tua presença, mais um dia podendo me deleitar na Tua palavra, que é viva e eficaz. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, abre o nosso coração para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é como uma espada, que ela entre e dê frutos através dessa leitura, através dessa meditação. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então diz assim a palavra, capítulo 4, verso 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e a casa de Onisíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixe o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eúbulo manda saudações.
O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Amém. Amém, né, irmãos? Esse capítulo é o último. É a última carta. É o último capítulo da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo a Timóteo. E esse capítulo a gente vê a jornada de Paulo, né? Um apóstolo prestes a concluir a sua missão terrena. Imagina, irmãos, um homem que em suas últimas palavras ele não fala de arrependimentos ou vitórias pessoais, mas oferece uma carta de encorajamento e desafio. Paulo nos apresenta um retrato poderoso de como viver com propósito, perseverança e fé, mesmo diante da adversidade. Esse capítulo, ele não apenas exorta Timóteo a pregar a palavra, mas também compartilha lições profundas sobre resistência em tempos de oposição, fidelidade à sã doutrina e a esperança da recompensa eterna. A mensagem de Paulo vai além de um mero conselho. É um chamado solene que ressoa até hoje. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora do tempo. É o que ele diz no verso 2. Ele diz exatamente isso. Quanto aos homens idosos, desculpa, gente, tá aqui no verso 2, ele diz exatamente isso. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então, Paulo, ele sabia que tempos difíceis viriam, quando muitos rejeitariam a verdade e prefeririam mitos. Mas ele também sabia que a fidelidade a Deus não seria em vão. E aí a gente precisa refletir nessa palavra, né? E nos perguntar qual legado nós vamos deixar. Como perseverar quando tudo parece desmoronar. E é isso que a gente aprende nesse capítulo 4, dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. E aí a gente vê aqui, eu fiz um resumo sobre o chamado, porque essa última carta é um chamado à perseverança nos dias atuais. Esse capítulo nos leva exatamente a isso. Nos apresenta, essa carta de Paulo a Timóteo, esse capítulo 4, nos apresenta um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Ele sabia que o seu tempo estava acabando, mas suas palavras não são de desespero, e sim de encorajamento. Nesse capítulo, Paulo nos ensina que a missão de pregar a palavra é atemporal e essencial. Assim como ele exortou Timóteo a ser fiel, nós também somos chamados a perseverar, independente, irmãos, das circunstâncias. Hoje nós vivemos em um mundo onde a verdade nem sempre é bem recebida. Muitos preferem ouvir o que agrada e evita confrontos. Paulo alertou que chegariam tempos em que as pessoas rejeitariam a sã doutrina. Está lá no verso 3 e 4, voltando-se para mitos. Podemos ver isso claramente ao nosso redor. A relativização da verdade é um desafio para a igreja, mas o nosso compromisso é com a palavra imutável de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Outro ponto que se destaca nesse capítulo é a solidão que Paulo enfrentou. Ele menciona que na sua primeira defesa todos os abandonaram.
No entanto, ele encontrou conforto na fidelidade de Deus. Está no versículo 16. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Versículo 17. Esse é um lembrete poderoso de que mesmo nos momentos, irmãos, mais difíceis das nossas vidas, nós nunca estaremos sozinhos. Por fim, Paulo olha para a recompensa que o espera. Ele fala com confiança sobre a coroa da justiça que o Senhor lhe dará. Esse foco da eternidade nos ensina a viver com propósito e perseverança, sabendo que a nossa fidelidade será recompensada. Que tremendo esse capítulo, né? Que tremendo esses ensinamentos e o que a gente aprende com Paulo. Amém, irmãos? Que a gente continue firme e com coragem para pregar a palavra. Vamos orar agradecendo a leitura desse capítulo e a meditação. Pai querido, gratidão, gratidão por essa leitura, gratidão por nos dar a condição de aprender com Paulo sobre perseverança. Pai, eu oro para que nós tenhamos coragem de pregar a palavra com fidelidade, mesmo nos tempos mais difíceis, que a gente se mantenha firme na tua palavra. Senhor, eu peço forças para perseverar diante de qualquer desafio, para que eu não me sinta sozinho, que eu persevere, Senhor Deus, que eu tenha forças no Senhor para não desanimar. E eu te agradeço, Pai amado, pela esperança da recompensa eterna e pela sua presença constante. Esse é o nosso maior prêmio, a certeza a certeza da recompensa eterna pela sua presença constante. Pai, obrigada. Obrigada por nos ajudar, por estar conosco em todo momento. Que a gente se mantenha firme e tenha força, a sua força, para perseverar diante de qualquer obstáculo e desafio. Que a gente pregue a sua palavra com fidelidade. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.